Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra se faz completa, mas que de fato na explanação do Evangelho, que ela se complete no nosso coração, e que o Espírito Santo canalize a mensagem no coração de cada um, dentro daquilo que é proposto na nossa perspectiva de mudança de vida, Senhor. Pai, nós oramos por essa palavra, nós oramos por essa mensagem, e que de fato nós possamos sair daqui mudados e com o nosso entendimento voltado um pouco mais para o centro, que é o Senhor, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, quando nós olhamos para esse contexto de oração, ou quando nós falamos a respeito de oração, a oração é um dos meios mais preciosos do Senhor. A oração nos traz comunhão com Deus, mas também nos permite participar do reino de Deus aqui na terra. Então, quando nós falamos a respeito de oração, nós entramos numa dimensão espiritual profunda, porque a oração não apenas transforma o ambiente à nossa volta, mas também a oração tem o poder de nos transformar interiormente. Então, quando nós estamos falando a respeito de oração, ou quando nós lemos a respeito de oração, ou quando nós praticamos a oração não tem em si um fim próprio, mas o fim da nossa oração é glorificar o nome de Deus. Então, quando nós oramos essa dimensão do Espírito, quando nós estamos orando, essa oração tem o poder de transformar o ambiente à nossa volta, mas também de transformar o nosso ser. E a nossa oração, de fato, ela não deve ser egoísta, pelo contrário, a nossa oração, ela deve ser coletiva, em prol de uma comunidade ou em prol do próximo. Então, por vezes, quando nós olhamos na Bíblia esse texto falando sobre adoração, ou por vezes, quando nós vamos olhar nas Escrituras a respeito de oração, a gente vai ver que a oração ela é primordial para aqueles que entendem que são filhos de Deus. Nós vamos olhar para a Escritura e nós vamos ver o próprio Cristo se retirando para orar. Nós vamos olhar para as Escrituras e vamos ver o próprio Cristo pedindo para que os seus discípulos orassem com Ele. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos Cristo orando para as escolhas dos seus discípulos. Antes de Jesus escolher os 12, Jesus orou. Quando Jesus está prestes a ir para a cruz, nós também vemos Jesus orando. Mas parece que isso meio que se contrasta na realidade que nós vivemos hoje. Porque se outrora nós vemos os discípulos pedindo, Senhor, nos ensina a orar, mostra-nos como orar, nos ensina a orar como o Senhor ora, nos ensina a comunicar com o Pai, assim como o Filho, assim como você se comunica com o próprio Pai. Só que quando essa realidade é aplicada a nós, é aplicada na realidade no cotidiano que nós estamos vivendo hoje, talvez é uma realidade diferente, porque o povo hoje, nós por vezes não gostamos de orar, meu. Parece mentira, mas não é. Se a gente fizer uma autoanálise da nossa vida agora, se pergunte aí quanto tempo do seu dia você gasta em oração. Quanto tempo do seu dia você investe em oração? Quanto tempo do seu dia você investe no seu relacionamento com o Pai? Quanto tempo do seu dia você investe no seu relacionamento íntimo com o próprio Deus? Assim como num casamento precisa haver conversa entre marido e mulher para que o matrimônio se chegue no bem comum e ele tenha êxito diante de Deus, assim é a nossa vida com o Pai, meu irmão. Como nós vamos conhecer o Pai se nós não temos intimidade com o Pai? Ou como nós entenderemos os preceitos e a vontade do Pai se nós não nos retiramos em oração para relacionar com o Pai? E aí parece meio que um paradoxo, porque aqueles que se dizem ser filhos de Deus
Pai para orar. São os que menos procuram o Pai para se edificar. E aí, quando a gente olha para essa realidade da nossa vida, e nós podemos entender que quando nós nos retiramos para orar, não é uma questão de mostrar para Deus qual é a nossa vontade, mas é para que Deus nos submeta à vontade dele. Então o modelo de oração do Pai Nosso é muito mais do que um modelo simples ou um projeto de oração ou um monótipo a qual nós seguiremos orando. Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. É muito mais do que isso. Quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, ela é um concentrado da vida cristã. Porque na oração do Pai Nosso, quando nós olhamos para a oração, o próprio Cristo começa a dizer, Pai Nosso. Ou seja, quando eu olho para a oração, quando eu olho para esse modelo de oração a qual Cristo nos ensinou, ele diz que o Pai é nosso. Então, se o Pai é nosso, eu sou filho desse Pai. Você é filha desse Pai, você é filho desse Pai. Então, quando nós tratamos a respeito de oração, a gente tem que entender, meu irmão, que a oração não é apenas uma válvula de escape que você pode usar a alguns momentos da sua vida. Ou que você tira 5 minutos da sua semana para falar com o Pai, não. A adoração é um relacionamento construído diariamente com o Pai, a qual o Pai nos molda segundo a sua vontade, a qual nós nos moldamos e submetemos à vontade desse Pai. Então, quando nós tratamos a respeito de oração, e quando nós vamos falar de oração, a oração não é para que eu conheça o meu caminho, mas a oração é para que eu conheça o caminho que Deus tem para mim. Aleluia. A oração não é para mudar aquilo que Deus pensa a meu respeito, mas é para que eu mude aquilo que eu penso a respeito de Deus. Porque por vezes o Deus que nós idealizamos não é o Deus da Escritura. Por vezes o Deus que nós desejamos é um Deus longínquo daquilo que a Bíblia declara. Então a oração, o relacionamento me traz para o centro da vontade de Deus, onde eu falo com Deus, mas eu também escuto Deus falar comigo. Então, quando nós não temos essa intimidade, quando nós não temos esse momento de oração com Deus, o que a gente faz? O resultado dessa falta de intimidade, o resultado da falta de um investimento diário em oração, é procurar na boca de outras pessoas aquilo que o Senhor gostaria de comunicar a mim diretamente. Por vezes a gente vai ver que os crentes, na sua maioria, buscam conselhos ou buscam a vontade de Deus na boca daquelas irmãs. Lembra aquelas irmãs do coque? Porque naquelas irmãs são as irmãs piores, aquelas irmãs do coque, as irmãs da revelação. Então, por vezes, os crentes que não têm intimidade com o Senhor, está correndo na boca de profetas para escutar aquilo que Deus gostaria de revelar na sua intimidade com o Filho. Misericórdia, meu irmão, se nós somos esses crentes. Que Deus tenha misericórdia de nós, se nós somos esses crentes que dizemos ser filhos de Deus, mas não gastamos 5 minutos do nosso dia para falar com o Pai. Quem somos nós, irmão? Nós somos filhos que se relacionam com o Pai, ou somos filhos que estamos distantes do Senhor? Então, quando nós falamos a respeito de oração, irmão, a oração é muito mais para que eu conheça de Deus. A oração também é para que eu me aproxime de Deus e eu entenda a vontade de Deus para a minha vida. A oração é uma conversa, meu irmão. Por vezes alguém parece mistificar a oração. E às vezes a gente vai ver alguém orando bonito, com palavras bonitas, belas palavras, com boa dicção. E a gente vai dizer, ora, fulano sabe orar. Mas por vezes a gente diz, cara, eu não sei orar porque as minhas palavras são simples, eu não sei nem me expressar com Deus. E isso vai criando um tabu entre uma oração sincera e uma adoração que aparentemente agrada o Senhor. Se a gente olhar aí um pouco atrás no capítulo 6 que nós lemos, nós vamos ver o próprio Cristo dizendo, antes deles dizer, olha, quando vocês orarem, olha assim no verso 9. Antes disso a gente vai ver o Cristo dizendo, olha, quando vocês começarem a orar, não façam como os fariseus fazem, não façam como os hipócritas fazem, que eles vão para a praça pública e se declaram belas palavras. Pelo contrário, feche a porta do teu quarto e busque o Pai que está no secreto.
Então a oração, se é uma chave para que eu entre na minha dimensão espiritual e converse com o Pai, eu faço isso no secreto. Porque no secreto, meu irmão, Deus me revela os seus planos. No secreto, Deus revela a sua vontade. No secreto, Deus revela a sua intimidade. Então, meu irmão, não importa se você fala bem ou se você tem uma má dicção. O que importa é a intenção do teu coração. Se você é alguém que fecha a porta do teu quarto e busca o teu Pai no secreto, meu irmão, você é alguém que vai entender a revelação de Deus na sua vida. E você será alguém que não correrá mais pela boca de profetas para dizer ou para esperar essas pessoas que dizem, eis que te digo. Pelo contrário, você será alguém que ouvirá da boca de Deus. Sabe, meu irmão, eu tenho certeza que é muito melhor ouvir da boca de Deus do que ouvir da boca do meu irmão. É muito, não que o meu irmão não tenha competência para dizer, mas ouvir de Deus, meu irmão. Ter essa intimidade para ouvir Deus falar no meu quarto. Ter essa intimidade para ouvir Deus falar no secreto. É algo que a gente não consegue explicar. Sabe, eu não sei se você é alguém que já escutou Deus falar com você no secreto. Mas, meu irmão, se você buscar esse lugar de secreto com Deus, você será fortalecido diariamente. A oração, meu irmão, não nos fortalece apenas por alguns dias. A oração deve ser algo que a gente deve ter uma busca constante com Deus. A oração é a chave para o coração de Deus. Não há nada que Deus deseje mais do que os seus filhos que os busquem em oração. Não há nada que Deus anseie mais pelos seus filhos que o busquem em oração. A oração revela intimidade. A oração revela relacionamento com Deus. Quer conhecer alguém, se essa pessoa tem intimidade com Deus? É só você se perguntar se essa pessoa ora ou não ora. Se essa pessoa investe tempo da sua vida em oração com o Senhor. A oração também é um meio de graça, pela maneira qual Deus nos comunica a sua vontade e nos transforma espiritualmente. Então, se eu entendo que a oração é um meio de graça, pela qual Deus me comunica a sua vontade e me modifica espiritualmente, meu irmão, eu estou perdendo tempo se eu não estou buscando essa intimidade com Deus. Eu estou buscando tempo se eu estou buscando a vontade de Deus ou a expectativa daquilo que Deus pode fazer em outros lugares, a não ser no meu quarto, no secreto. E quando a gente fala de quarto no secreto, meu irmão, não estou me referindo a você largar tudo que você está fazendo, trancar a porta do seu quarto e ir para o secreto, não. O secreto é um lugar onde você consegue desenvolver intimidade com Deus. É onde você consegue tirar um tempo de qualidade para passar com o próprio Deus. É ouvir de Deus no secreto aquilo que Deus quer expressar sobre a tua vida, que é a vontade dEle. Então, meu irmão, se você não tem um secreto, se você não tem um lugar onde você busca de Deus e ouve os conselhos de Deus, meu irmão, corra para esse lugar, descubra esse lugar o mais rápido possível, porque no secreto de Deus, Ele nos transforma espiritualmente. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, meu irmão? Quando nós oramos, muito mais do que falar, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo nos capacita a orar, ou ele nos induz ao que orar o Senhor. Se a gente olhar Romanos 8, 26, você consegue abrir comigo, por favor, Romanos 8, 26. Sabe, nós não sabemos orar. E Paulo vai mencionar isso em Romanos 8, 26. E que para mim é chave para aquilo que nós vamos fazer quando nós estamos precisando de correr para esse lugar de secreto. Romanos 8, 26. Diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que Paulo está tentando dizer? É que quando a gente tenta orar por nós mesmos, nós oramos por causas próprias. Mas quando nós nos retiramos para esse lugar, porque a nossa miserabilidade, nós somos frágeis espiritualmente, nós precisamos que o Espírito Santo nos auxilie a orar, para que o nosso coração entre na direção do coração de Deus e o nosso alinhamento com Deus seja um alinhamento perfeito. Então, meu irmão, se eu não sei orar, eu necessito que o
Espírito Santo. Esse que nos ajuda nos nossos momentos de fraqueza. Nos ensina a orar com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que é isso, meu irmão? É o Espírito Santo se colocando na brecha por você. É o Espírito Santo juntamente com você no seu momento de intimidade com Deus, gemendo com gemidos inexprimíveis, te ensinando, te induzindo a orar da forma correta, alinhando o teu coração, alinhando o nosso coração com a vontade de Deus. Então, meu irmão, se você não tem motivo para dizer que não consegue orar, porque se você fechar a porta do teu quarto, o Espírito Santo intercederá por você com gemidos inexprimíveis. Então, meu irmão, quando você fechar a porta do teu quarto, uma certeza você pode ter: você nunca estará no seu secreto sozinho. Você nunca estará no seu secreto sozinha, porque junto ao teu secreto estará o Espírito Santo intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, meu irmão. Nós temos um intercessor. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O cristão é chamado a orar não porque ele precisa que Deus conheça a sua oração, pelo contrário, é para que ele entenda a vontade de Deus. A oração nos leva a conformar a nossa vontade, a vontade de Deus, como nós lemos em Mateus 6,10, sendo um processo de santificação natural, muito mais do que entrar na presença de Deus quando eu oro. Naturalmente eu vou sendo santificado pelo Senhor. Naturalmente eu vou conhecendo mais da vontade do Senhor, e o Senhor vai conhecendo o meu coração. Não que o Senhor não conheça, mas quando nós entramos nesse lugar de secreto, não é para expressar para que Deus nos conheça um pouco melhor, porque Deus já te conhece melhor. Mas quando você entra no secreto, quando você entra para esse lugar de oração, é para que você e eu conheçamos um pouco mais de Deus. Porventura, você pensa que Deus não conhece, ou que Deus não é presente no teu show? Porventura, você não acha que Deus conhece as suas necessidades? Porventura, você acha que Deus não conhece as suas fraquezas? Pelo contrário, meu irmão, Deus está presente lá, Deus é onisciente e onipresente, Deus está em tudo e contempla tudo. Deus conhece o teu choro, Deus conhece a tua fraqueza, Deus conhece até o teu sorriso, Deus conhece os seus mais íntimos segredos. Mas quando você está no secreto, não é para que Deus te conheça um pouco mais, mas é para que nós conheçamos um pouco mais de Deus. No secreto eu transbordo o meu coração para Deus, e eu vejo Deus transbordar da tua presença. No secreto eu me transbordo, eu me deleito da presença de Deus, e vejo Deus se deleitar e me encher da sua presença. Então, meu irmão, muito mais do que entrar no teu quarto sozinho, quando você fechar a porta do teu secreto, sabe que o Espírito Santo está lá, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Nós viveremos, meu irmão, esse processo de adoração, de santificação através da oração. E quando nós oramos, meu irmão, muito mais do que conhecer Deus, nós também conhecemos a sua soberania. Deus é soberano, meu irmão. Orar é afirmar de forma prática que Deus é o Senhor de toda a criação. Quando nós oramos é afirmar na forma mais prática possível que Deus é o Senhor de toda a criação e que nós nos submetemos à sua vontade. É como Pedro diz: Senhor, para onde iremos se só Tu tens palavras de vida eterna? É entender que o Senhor é sobre tudo e todos. E nós reconhecemos a sua soberania na oração. E entendemos que nós não temos aonde mais pedir. É entender que nós não temos outro socorro a não ser o Senhor. É olhar assim como o salmista diz: Senhor, eu levo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro, e o meu socorro é o Senhor. É orar para o nosso secreto e declarar: Senhor, nós não temos outro lugar para ir. O Senhor é a nossa torre forte. O Senhor é nosso auxílio e nossa fortaleza, socorro bem presente no tempo da adversidade. É orar e entender a soberania do Senhor. Aqueles que escondem debaixo das suas asas, glória a Deus, estão no mais seguro lugar dessa terra. E este lugar só é revelado na intimidade. Esse lugar é revelado na intimidade, meu irmão.
Efésios 1:11 diz assim: e nele digo, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Ou seja, nós não entramos nesse lugar de secreto para mudar a vontade de Deus, mas nós entramos para que Deus mude o nosso coração. Amém. Então, meu irmão, se você buscar o secreto, Deus vai transformar o teu coração, Deus vai transformar o nosso coração no nome de Jesus. Você crê nisso, meu irmão? Amém. Olha essa pessoa linda que está do seu lado e diz para ela: busque o Senhor no secreto. A oração não muda Deus, mas a oração nos transforma para nos alinharmos com a vontade soberana do Senhor. A nossa oração não tem o poder de mudar quem Deus é, mas com certeza a nossa oração muda quem nós somos. Glória a Deus. Seu meu irmão, no seu quarto, você está com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem intercedido com você, com gemidos inexprimíveis. Certo autor chamado John Stott, ele vai dizer algo: a oração não é uma maneira de mudar a vontade de Deus, mas a maneira de alinhar a nossa vontade com a dele. Então, meu irmão, a nossa oração não é para mudar o coração de Deus, mas é para que Deus mude o nosso coração e a nossa vontade seja a mesma vontade do Senhor. E se a nossa vontade for na controvérsia daquilo que é a vontade de Deus, que a nossa vontade seja desfeita, para que a vontade de Deus seja estabelecida. Amém. Então, meu irmão, nesse tempo, quando nós buscarmos o Senhor no secreto, que a nossa vontade seja desfeita, para que a vontade do Senhor prevaleça sobre a nossa vida. Então, meu irmão, busque o Senhor no secreto. Quando nós olhamos para o verso 9 aí, você está com sua Bíblia aberta, nós vamos discorrer sobre esses versículos que nós lemos. E ele começa dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. E aqui, quando Jesus começa nos ensinando, ele diz que o Pai é nosso. E essa expressão é para nos aproximar de Deus. É para saber que nós não buscamos um Deus distante, ou um Deus que está desprovido, ou um Deus que está distraído. Pelo contrário, quando Jesus dá um modelo de oração aos seus discípulos, Jesus começa dizendo: Pai nosso. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo: Abba, Pai. Paizinho querido, Pai amado. Pai nosso que estás no céu. Então, quando nós orarmos, meu irmão, saiba que você busca um Deus que não está longe. Pelo contrário, você busca um Deus que está perto. Você busca um Deus que é acessível. Você busca um Deus que te afiliou, um Deus que te adotou, meu irmão. Você busca um Deus que te deu, que trouxe para a sua vida paternidade. E essa expressão Pai Nosso, ela traz para nós esse sentido de intimidade, de reconciliação com o Criador de todas as coisas. O cristão não se dirige a Deus na forma impessoal. Pelo contrário, nós buscamos a Deus, entendendo que Ele é o nosso Pai. Nós buscamos a Deus, entendendo que Ele é o nosso Pai. Na vontade de se relacionar com o Pai, a gente não busca um Deus distante. Pelo contrário, a gente busca um Deus que está perto. A gente busca um Deus que tem o melhor para nós, um Deus que busca a nossa melhor versão. Então, meu irmão, se eu entendo que quando Jesus diz, e ele começa na sua explicação a respeito de como a gente deve orar, e ele começa a dizer que o Pai é nosso, e a Bíblia vai nos garantir em Romanos 8:15. Se possível, abra comigo mais uma vez. Eu sei que você estava pertinho de Romanos 8:15. Sabe, essa é uma certeza que nós devemos carregar todos os dias da nossa vida. E essa, quando Jesus começa na sua explicação a respeito de como nós devemos orar, e ele diz essa expressão, Pai nosso, ou Abba, Pai, ela vai se refletir em Romanos 8:15, que vai nos dizer: pois não recebeste um espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados. Pelo contrário, recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba, Pai. Então, meu irmão, Romanos traz para nós uma garantia e uma certeza que quando nós buscamos ao Senhor, nós buscamos um Pai, porque nós somos enxertados no Senhor de novo. E agora nós temos a garantia que nós não somos mais escravos. Pelo contrário, nós somos adotados pelo Senhor através do sacrifício de Jesus
Jesus na cruz, e agora nós possamos clamar ao Senhor: Abba, Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E essa paternidade que nós temos com Deus, ela é pautada em 3 pés: confiança, amor e dependência. Eu confio no Senhor, eu amo esse Deus e eu dependo totalmente desse Deus. Essa, meu irmão, deve ser a nossa afirmação com Deus que é Pai. Uma declaração de confiança, de amor, mas também de dependência. Você consegue entender isso, meu irmão? Você consegue entender que Deus tem te chamado para buscá-lo no secreto, onde você conhecerá mais de Deus? Essa é a vontade do Senhor para nós, mas Ele também não para por aí. E assim, na segunda parte do versículo diz: santificado seja o teu nome. Agora nós já voltamos de novo para Mateus 6, 9. Na segunda parte ele diz: santificado seja o teu nome. Nós somos chamados para adorar ao Senhor, para santificar o nome do Senhor. Você é alguém que deve viver exclusivamente para a glória de Deus. Constantemente a gente fala isso aqui. Nós somos criados com um preceito: glorificar a Deus. Você foi criado, meu irmão, com um preceito: glorificar o nome de Deus. Essa é a nossa missão sublime na terra. Essa é a nossa missão pela nossa existência: glorificar o nome de Deus. Assim como Isaías 6:3 vai dizer: os anjos declararão: santo, santo, santo é o Senhor, e eis que toda a terra está cheia da tua glória. Meu irmão, essa declaração nada mais é uma implicação a nós, que nós também, enquanto estivermos na terra, se toda a terra está cheia da glória de Deus, eu devo viver para glorificar esse Deus que me chamou. Eu devo viver para glorificar esse Deus que me fez parecido com Ele, que me chamou para viver segundo os seus conselhos, que me chamou para viver na sua identidade. O nome de Deus não é apenas a sua identificação, pelo contrário. E o nome de Deus revela a sua natureza e o seu caráter. E o nome de Deus deve ser glorificado pelos seus filhos. Então, meu irmão, muito mais do que entrar no seu secreto, o Pai ou o próprio Filho está nos ensinando, quando começarmos a orar, a declarar: Pai nosso que estás no céu. E aí eu chamo esse Deus de Pai, e eu começo a ter intimidade com esse Deus. Mas aí vem a segunda parte do versículo que me responsabiliza a glorificar e engrandecer o nome dele. Você tem um Pai, meu irmão, e a sua missão é glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém. Você consegue entender isso, meu irmão? A santidade de Deus não é a essência do seu ser. Quando nós oramos, devemos começar reconhecendo a sua santidade intransponível. Ou seja, a santidade do Senhor é também atributo da sua glória. E o que é glória, meu irmão? É um atributo de tudo aquilo que Deus é, que nós não conseguimos expressar. Então, Deus é belo, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é poderoso, gracioso. Tudo isso compete na glória de Deus. E nós, enquanto estivermos nessa terra, devemos glorificar ao Senhor. Então, o verso 1 vai me ensinar a dizer que o Pai é nosso. Se o Pai é nosso, nós somos uma família. E que eu também tenho uma missão: glorificar o nome do Pai. Mas aí no verso 10, você está comigo? A gente está discorrendo sobre Mateus 6, 10. Agora no verso 10, ele vai dizer: venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, a oração de modelo a qual Jesus Cristo deixa, ele vai dizer que nós devemos buscar o reino de Deus e que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Então, quando eu vou para o meu secreto orar, eu não estou buscando mais a vontade da terra, pelo contrário, agora o meu coração está alinhado com o coração do Pai. O Espírito Santo está com gemidos inexprimíveis, intercedendo a nosso favor. Então, agora a nossa vocação, a nossa vontade, quando nós entramos no nosso secreto com Deus, é pedir para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, na nossa vida, no nosso presente, como ela é feita no céu.
é atrair o reino de Deus, é atrair a realidade espiritual do reino para a terra. Desse reino que já está, mas ainda não na sua totalidade. Mas um reino que já está manifesto no coração dos crentes, no coração daqueles que entenderam que Jesus é o Senhor e Salvador de tudo. Quando nós olhamos para esse aspecto da teologia, quando nós falamos a respeito do reino de Deus que já está, mas ainda não na sua totalidade, a gente vai entender que quando o reino de Deus vier, ele virá na sua totalidade. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando vai dizer que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, esse é um reino já na sua totalidade. Mas o reino de Deus já está na terra. E esse reino é visível no coração daqueles que se decidiram por Jesus. Então, meu irmão, se você é alguém que decidiu por Cristo, o reino de Deus já está dentro de você. O reino de Deus já está dentro de nós, meu irmão. Na sua totalidade? Ainda não. Mas o reino já está manifestando a sua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Então, meu irmão, alinha o teu coração com aquilo que o reino declara. Alinha o teu coração com aquilo que é a vontade do reino. Submeta o seu coração àquilo que é a vontade do Deus desse reino, do rei desse reino, para a glória e honra do nome dele. A oração para que a vontade de Deus seja feita não é um pedido para que Deus se adapte aos nossos desejos, mas é um pedido para que nós nos alinhemos com a vontade soberana do Senhor. É não nos conformar, meu irmão, com o sistema desse mundo. É olhar para Romanos 12 e dizer: não vos conformeis com esse século, mas sejais transformados pela renovação de vossas mentes, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como a gente chega nessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quando o reino do Senhor está manifestando dentro de nós. Aí nós podemos alcançar essa boa, perfeita e vontade agradável do Senhor para a nossa vida. Então, meu irmão, entre no seu quarto, fecha a tua porta, busque no secreto essa vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável. Você consegue entender, meu irmão? Se você está vivendo uma vontade que não é boa, que não é perfeita, que não é agradável, esquadrinhe o seu coração segundo as Escrituras, para que você viva na plenitude daquilo que Deus quer que nós vivamos. O reino de Deus é tanto uma realidade que é presente, mas que também é uma realidade futura. O reino já está, meu irmão. O reino já está dentro de você. E ele será ainda uma realidade completa no futuro. Mas ele já é uma realidade que pode ser vivida por mim e por você no presente agora. Então, meu irmão, nesse presente momento, nesse presente exato momento, você pode viver partes desse reino aqui na terra. Você pode experimentar essa vontade que é boa, perfeita e agradável agora, aqui e agora, porque o reino de Deus não está lá. O reino de Deus não está cá. Lembra quando Jesus vai falar aos seus? E vai chegar um momento onde eles procurarão o reino e dirão: o reino está lá, o reino está por cá. Mas pelo contrário, o reino está dentro dos filhos de Deus. O reino está dentro de nós, meu irmão. O reino está dentro de você. E a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor se estabelecerá dentro de você quando você buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. E aonde eu busco esse reino? No secreto, onde eu tenho intimidade com Deus. No verso 11, ele vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui Jesus nos ensina a orar por uma provisão que ela é diária. Deus te sustentou ontem, não te sustentou, meu irmão? Deus te sustentou anteontem, não te sustentou, meu irmão? Deus te sustentou hoje, não te sustentou, meu irmão, minha irmã? A nossa convicção é que o mesmo Deus que nos sustentou ontem, o mesmo Deus que nos sustentou hoje, será o mesmo Deus que nos sustentará amanhã. Então nós buscamos ao Senhor diariamente para que a vontade dele, para que o pão nosso de cada dia seja nos dado. E quando a Bíblia vai dizer sobre o pão de cada dia, é que o pão é representado como um alimento de sobrevivência. Então, meu irmão, confie no Senhor, porque se Deus te sustentou ontem,
Deus te sustentou hoje, com certeza, Deus te sustentará amanhã também para a glória. Então busque ao Senhor na oração diária, busque ao Senhor no secreto, busque ao Senhor diariamente. Assim, meu irmão, como você tem necessidade de comer e beber, o teu espírito tem necessidade de se comunicar com o Pai. Alimente o seu espírito através de oração. Busque o Senhor no seu secreto. Busque o Senhor no secreto, meu irmão. Assim como você janta e almoça, busque ao Senhor em oração todos os dias, diariamente, constantemente no seu secreto, meu irmão. Busque ao Senhor. Se você é alguém que vive longe dessa realidade de oração, o meu conselho para você nessa noite é: busque ao Senhor diariamente, o mais rápido possível. Você precisa ser nutrido pelo Senhor. Nós precisamos ser nutridos pelo Senhor. Nós precisamos, meu irmão, buscar o Senhor diariamente. Nós necessitamos buscar o Senhor constantemente. Há uma analogia que certa vez Lucas até fez ela há muitos anos atrás, mas que de fato marcou o meu coração, e ele fez ela sobre um outro contexto, mas ela serve para nós também nesse presente agora. Você foi feito para andar sobre os seus pés. Você consegue entender isso, meu irmão? Você foi feito para andar sobre os seus pés. Você é alguém a quem Deus deu uma coluna que coloca você ereto, coloca você de pé, e essa coluna sustenta o teu corpo. Você consegue entender isso, meu irmão? Como o seu corpo é sustentado? Através da sua coluna. Como você permanece nutrido com força para caminhar e andar? Através daquilo que você come. Ou seja, da mesma forma que você foi feito para andar de pé, você não foi feito para andar rastejando. Alguém que não tem uma vida de intimidade com Deus é alguém que rasteja e não consegue se colocar de pé espiritualmente. Você consegue entender a profundidade disso, meu irmão, minha irmã? Você é alguém que Deus chamou para andar de pé e não alguém que Deus chamou para rastejar. Você não é alguém que Deus chamou para rastejar a barriga sobre o pó da terra. Pelo contrário, você é alguém a quem Deus chamou para andar de pé. Então, irmão, nutra o teu espírito para que você seja alguém que se apresente diante de Deus, nutrido através da sua oração. Só tem duas coisas, meu irmão. Ou você está de pé ou você está rastejando. Eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas aqui que buscam o Senhor no secreto. Eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas que confiam no Senhor e que sairão daqui entendendo um pouco mais sobre oração e como a oração é importante para a nossa sobrevivência espiritual. Você é alguém a quem Deus quer comunicar vivo e não morto. Então, meu irmão, ore para a sua saúde espiritual. Ore, busque ao Senhor no secreto, no nome de Jesus. Amém, meu irmão? Você consegue entender até aí? Amém. A oração do Pai Nosso, meu irmão. Assim como ele vai dizer: Pai Nosso, dai-nos o pão de cada dia, é a provisão diária. É essa expressão de confiança na soberania do Senhor e saber que aquele que me supriu ontem, me suprirá hoje e também me suprirá amanhã. E aí no verso 12, ele vai dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui não se trata apenas de um tema superficial, mas o tema tratado é profundo, porque o modelo de oração de Cristo é que nós perdoamos os nossos devedores, assim como nós somos perdoados pelo Senhor. E aí, meu irmão, a minha oração, a minha pergunta para você é: você é alguém que entendeu o que é perdoar? Você é alguém que entendeu que mesmo sendo o afligido, ou mesmo sendo aquilo que é afligido, nós precisamos perdoar, para que as nossas orações não sejam bloqueadas diante do Senhor. Nós precisamos perdoar, nós precisamos desse conselho mutuamente. Olha só o que diz a 1 João 1,19. Você consegue abrir comigo, por gentileza? 1 João 1,19. João 1,19 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e os pecados nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Eu falei João?
19. Gente, me perdoa. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu irmão, perdoe. Nós somos convidados a entrar no nosso secreto e liberar perdão. Nós somos convidados a entrar no secreto e perdoar aqueles que nos ofenderam. Há mais um também, Efésios 4:32. Você não precisa ver se não quiser não, mas eu vou ler para você. Sedes um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, o chamado do Senhor, quando Ele vai mencionar a respeito da oração, ou desse modelo de oração, é que, além do Pai ser nosso, além de nós vivermos para glorificar o Pai, ou além de nós pedirmos para que o pão diário seja dado a nós, nós também entramos num lugar onde nós reconhecemos no secreto que nós precisamos perdoar aquele que nos ofendeu. Então, meu irmão, você está guardando alguma mágoa no teu coração, perdoe. Vá para o secreto, e no secreto Deus vai te alinhar com Ele, e você vai manifestar perdão. E nós manifestamos o perdão, meu irmão, por uma razão. Porque verticalmente nós somos perdoados. E o resultado desse perdão vertical pela cruz que nós recebemos é manifestar perdão também na horizontal. É quando eu olho para o meu irmão e eu vejo que o meu irmão me ofendeu, ou que eu ofendi o meu irmão. Eu olho verticalmente para a cruz e eu vejo que as minhas ofensas foram muito mais graves. E ainda assim, Deus me perdoou. E se Deus me perdoou, eu consigo orar na horizontal, que é onde meu irmão está, e eu também consigo liberar perdão. Então, meu irmão, se eu olho verticalmente para a cruz, e eu vejo que na cruz eu fui perdoado, eu também tenho que olhar na horizontal e saber que eu preciso liberar perdão pelo meu irmão. Então, meu irmão, se você é alguém aqui nessa noite que precisa liberar perdão, a oração do Pai Nosso nos instrui a liberar perdão e a nos perdoar mutuamente para a honra e glória do Senhor. E aí no verso 13, ele vai dizer: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E essa é a parte A. Essa é uma petição que nos ensina a orar e é uma proteção espiritual. A tentação, meu irmão, não é um pecado. Todos nós seremos tentados diariamente, corriqueiramente. E ser tentado não é um pecado. Mas ser tentado pode ser uma oportunidade para nos tornarmos mais fortes em Cristo Jesus. Ser tentado, meu irmão, não é um pecado. Nós seremos tentados diariamente. Mas vencer a tentação, ou suportar a tentação, é uma oportunidade de nos tornarmos mais fortes em Cristo Jesus. Se você é alguém que está sendo tentado, vença a sua tentação. Seja mais forte em Cristo Jesus, para a honra e glória dele. Você consegue entender isso, meu irmão? Nós necessitamos de viver nesse lugar. Mateus 26:41 vai dizer: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, onde eu venço a tentação, meu irmão e minha irmã? No secreto, vigiando e orando ao Senhor. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se você quer viver, meu irmão, uma vida plena do Espírito Santo e fugir da tentação, vencer a tentação, corra para o secreto. Corra para esse lugar do seu esconderijo. E no secreto você sairá fortalecido. O mundo, meu irmão, é mau e o mal é real. E a tentação é parte da nossa condição humana caída. Mas a oração é um pedido de socorro, de uma intervenção divina, para que nós vençamos toda e qualquer tentação que sobrevenha sobre nós. Para a honra e glória do Senhor. E aí a última expressão, ele vai dizer: pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. No começo, Cristo começa dizendo: Pai nosso que estás no céu, e ele santifica o nome do Senhor. O começo da oração do Pai Nosso é de santificação e exaltação ao nome do Senhor. Mas a sua última estrofe, ou sua última frase, quando Jesus vai terminar a oração do Pai Nosso, ele diz: pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Jesus começa na adoração e
termina na adoração. Meu irmão, a nossa vida começa na adoração e deve terminar na adoração. A nossa oração começa exaltando o nome do Senhor e termina exaltando o nome do Senhor. A nossa vida e o nosso único propósito exclusivo, como eu já te disse nessa noite, é glorificar o nome de Deus. A oração, meu irmão, é a expressão máxima da glória de Deus, porque nela é que nós reconhecemos a soberania do poder de Deus para nossas vidas. Então, se você quer conhecer, meu irmão, a soberania do poder, se submeta ao Senhor. Se você quer conhecer a vontade do Senhor para a sua vida, se submeta ao senhorio de Jesus. Amém, meu irmão? A oração do Pai Nosso é muito mais do que um modelo teórico. Pelo contrário, ela nos submete à dependência de Deus, à submissão da sua vontade, ao perdão oferecido e à proteção contra o mal. Tudo isso, meu irmão, está dentro daquilo que nós falamos agora. A oração do Pai Nosso, meu irmão, para nos aproximar de Deus. Quando nós oramos, somos moldados a viver conforme os princípios do reino, e agora e no futuro. Então, meu irmão, se você é alguém que não pratica a oração, eu quero te desafiar nessa noite a você sair daqui querendo praticar um pouco mais. Se você é alguém que não investe tempo na sua vida de oração, eu gostaria de desafiar você a sair daqui nessa noite investindo um pouco mais. Porque no secreto é onde você se fortalece. No secreto é onde você conhece o conselho do Senhor. No secreto é onde o Senhor se revela a sua vontade. No secreto é onde o Senhor fala conosco. Então, meu irmão, você vai sair daqui nessa noite no nome de Jesus e praticando uma fé madura no Senhor. E eu tenho certeza que você sairá daqui com entendimento que você não precisa mais buscar na boca de profeta aquilo que Deus tem para te revelar no secreto. Amém. Você não precisa mais, meu irmão, depender da revelação de um homem para aquilo que Deus quer te revelar no secreto. Você não precisa mais, meu irmão, depender de migalhas de homem para aquilo que Deus quer te revelar no secreto. Você já parou para pensar que Deus precisa revelar por bocas humanas, porque nós não entramos no secreto para conhecer o conselho e a sua vontade? Essa é a nossa realidade, meu irmão e minha irmã. Se você quer sair daqui entendendo um pouco mais de Deus, entendendo um pouco mais de oração, eu te desafio a chegar na sua casa, orar para essa revelação de Mateus 6, a partir do verso 9. Entender o que Jesus está tentando nos ensinar nessa oração modelo, que não é uma oração para repetição, embora a gente repita, mas que é uma oração para que nós entendamos como orar, a entrar na presença do Senhor e sair a gente não sai, mas terminar a nossa oração na presença do Senhor. Então você sai daqui, meu irmão, um pouco mais entendido disso. E a gente, assim como Cristo fez, assim como Ele começou, exaltando o nome do Senhor, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E Ele terminou dizendo: pois teu é o reino e a glória para todos sempre, amém. É isso que nós faremos nessa noite, meu irmão. Você entrou aqui glorificando o nome do Senhor, exaltando o Senhor com hinos. E nós também terminaremos nessa noite, assim como Cristo terminou a oração, exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor para todos sempre. Amém. Você consegue entender isso, meu irmão e minha irmã? Nós terminamos aqui o nosso momento de louvor dizendo que Ele é santo, santo para sempre. E quando nós olhamos para aquilo que Jesus disse, Ele começou a sua oração dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E Ele, pois teu é o reino e a glória para sempre. Então, mais uma vez, meu irmão, eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé. Toda a glória que lhe é devida, a exaltar o nome do Senhor e colocar o nome do Senhor no mais alto lugar, no mais sublime lugar.